Então vamos ver os circuitos elétricos associando a resistores mista. Aqui eu já desenhei então o circuito. Nós temos uma fonte de alimentação de 20 volts, o R1 de 10 ohms, o R2 de 30 ohms e o R3 de 20 ohms. Então, como podemos ver, uma associação mista é a junção de resistores associados em paralelo e associados em série. Então aqui nós temos esses dois resistores, R2 e R3, associados em paralelo, pois estão conectados entre eles por 2 pontos. Também já foi adicionado aqui os 2 amperímetros para verificar a corrente aqui no R2 e no R3 e a corrente total. O R1 vai estar associado com esses dois resistores associados em série, com esses dois resistores em paralelo. Então aqui eu redesenhei o circuito para a gente calcular a tensão e a corrente em cada componente. Então lembrando, nós vamos começar fazendo a associação em paralelo. Então vamos juntar esses dois. Aqui eles estão associados em paralelo. Primeira coisa a ser calculada é a resistência equivalente. Então vamos por aqui, equivalente 1. Como eles estão em paralelo, nós vamos fazer 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. Essa resistência equivalente 1 vai dar... Essa resistência equivalente 1, então, vai dar 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30, 12 ohms. Vamos pegar aqui, vamos redesenhar o circuito sempre em associação mista. É importante redesenhar o circuito para ver como ele fica. Então aqui nós vamos ter o R1 e aqui o equivalente 1. E aí nós já vamos calcular a resistência total. Que aí é só somar 10 do R1 mais 12 do resistor equivalente 2. Então a resistência total vai ser de 22 ohms, certo? Bom, temos a resistência total, nós temos que calcular a corrente total. Corrente total é a tensão total, que nesse nosso circuito é 20 volts. Dividido pela resistência total, que aí ficou em 22 ohms. Resistência total, 22 ohms. Então isso é igual a 0,91 ampere. Na realidade é 0,909, 909, vai indo, 909090. Dá para arredondar para 0,91, certo? Bom, temos a corrente total, aí a gente analisa esse circuito aqui. Ele está associado em série, e em série nós sabemos que a corrente do circuito é igual à corrente total. Então a corrente no nosso R1, vamos escrever aqui, corrente em R1 é igual à corrente total, 0,91 ampere. Se analisarmos o circuito, a corrente total 0,91 ampere. Agora nós vamos ter que calcular então a corrente no R2
e no R3. Porém, para calcular a corrente no R2 e no R3, nós devemos saber qual é a tensão em cada resistor. Outra cor aqui, temos que descobrir a tensão que é dissipada no R1 e a tensão que é dissipada no equivalente 1. Então, a tensão de R1 nós podemos já calcular. É a resistência do R1, que é 10 ohms, vezes a corrente, que é 0,91. Então, nós vamos ter no R1 9,10 volts. Já no resistor equivalente 1, vou fazer um pouquinho aqui para frente, porque nós não vamos, só precisamos calcular ele para dar continuidade nos cálculos do circuito. Nós precisamos saber que a resistência total, a resistência equivalente 1 é de 12 ohms. Então, nós vamos colocar aqui 12 ohms vezes, como ele está em série no circuito com a corrente total, a corrente no resistor equivalente 1 é a mesma da corrente total. Então, nós vamos multiplicar por 0,91 ampere. Isso vai dar 10,92 volts. Lembrando, em série nós podemos calcular, somar as tensões e nós temos que ter a tensão da fonte. Então 10,92 mais 9,10, vamos ter 20,02, muito próximo à tensão total da fonte, 20 volts. É por questões de arredondamento, porque foi pega a corrente como 0,91 e na realidade ela é 0,909. Então vamos agora analisar o circuito primeiro, Importante analisou aqui, calculou a tensão dissipada em cada resistor, volta para o circuito anterior. Como é que o resistor equivalente 1, que é composto pelo R3 e pelo R2 e pelo R3, eles estão associados? Eles estão associados em paralelo. Em paralelo, a gente sabe que a tensão é a mesma. Então, nós já temos a tensão do R2 e a tensão do R3, que é a mesma tensão do resistor equivalente 1, 10,92 volts. 10,92 volts. E aí a gente retorna e calcula a corrente em cada resistor. Então nós temos a tensão, que é de 10,92 volts, dividido pela resistência. R2 é 30 ohms. E o R3, 10,92 volts. Vou fechar o nada aqui, dividido pela resistência, que é de 20 ohms. Então, nós vamos ter 10,92 dividido por 30, 0,364 ampere. 10,92 dividido por 20, 0,364
0,546 ampere. Aí vamos verificar aqui nos nossos amperímetros, 0,36 no R2, 0,36. No R3, 0,55 ampere, calculado 0,546, arredondando 5,5. E aí vamos verificar a tensão. A tensão primeiro no R1, que nós chegamos calculando em 9,10, medindo 9,09. Muito próximo, é considerado. Agora a tensão no nosso R2 é de 10,91. Nós calculamos 10,92, também bem próximo ao calculado. E no R3 a mesma coisa, 10,91 volts. Então, nós calculamos a tensão à corrente em cada resistor. Lembrando que para resolver a associação do circuito misto, é importante ir analisando se os resistores estão associados em série, se estão associados em paralelo e fazendo por partes. É bem importante redesenhar o circuito. Redesenhando o circuito, como foi feito aqui, dá para visualizar melhor como eles estão associados e também ajuda depois nos cálculos de tensão e corrente, né, em cada resistor ou o que for necessário calcular.